Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês presentes para expor-lhes a Palavra de Deus. Eu peço uma bênção muito especial sobre a vida de cada um de vocês e peço que o Espírito Santo possa conduzir toda a nossa atividade até o término dela, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que Deus possa falar ao vosso coração através da exposição da Palavra de Deus. Para mim também é uma satisfação imensa estar falando com os nossos inscritos ali no YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço a sua amável atenção, toda a atenção que vocês têm dado aos vídeos aí, todo o acompanhamento. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente também com a exposição da Palavra de Deus, que vocês possam compreender, mas não mais que compreender, mas que vocês possam também se alimentar com a Palavra de Deus e aplicá-la na vida de vocês, e que de fato vocês possam ser orientados com a instrução da Palavra de Deus que provém da unção do Espírito Santo de Deus. A vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, eu peço que vocês se inscrevam, clique no sininho das notificações aí. É muito importante isso aí, para que quando eu publicar um novo sermão completo aí no nosso canal, ou um vídeo simples, que vocês possam receber um aviso aí do YouTube, vocês possam estar atentos a todo o novo conteúdo que aqui compartilhamos. Peço que vocês compartilhem aí nas suas redes, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, Instagram. Aqueles que têm contas no Telegram também podem estar compartilhando e assim difundindo essa mensagem, para que assim essa palavra que aqui é pregada possa atingir o maior número de pessoas, porque enquanto há tempo nós devemos estar falando do nome do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da Palavra de Deus e possam se salvar desse mal que está para vir sobre o mundo, que é o reino do anticristo e a grande tribulação. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Sem mais delongas, quem estiver aí com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo na primeira carta de João, no capítulo 3, de versículos 21 até o 24. Pela misericórdia de Deus, hoje nós chegamos à última sessão deste capítulo, desses versos de 21 até o 24. É a última epícope. Graças a Deus por estarmos finalizando mais um capítulo dessa carta tão maravilhosa. Então quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí no capítulo 3 da primeira carta de João, dos versículos 21 até o 24, e diz da seguinte maneira: o capítulo 3 da primeira carta de João, de versículos 21 até o 24. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. Que o Deus Eterno possa lhes abençoar grandemente, possa produzir um crescimento espiritual na vida de cada um de vocês, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. O nosso autor aqui, o apóstolo João, ele segue exortando aí os crentes da Ásia Menor e também os crentes em todas as épocas. E sua exortação diz que os cristãos jamais deviam ficar angustiados, com um coração aí aflito por causa de algum erro cometido. Eles não deviam ficar aflitos aí, deviam estar confiantes diante de Deus.
mas deviam ter ousadia, ou seja, confiança para entrar na presença do Senhor, na presença de Deus, sabendo que nenhuma acusação tinha base sólida diante de Deus. E por que nenhuma acusação tinha base sólida diante de Deus? Pois o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Isso era o que ele já havia ensinado no capítulo 1 e no versículo 7 aqui da sua carta. Então João está frisando, vocês devem ter confiança ao entrar na presença de Deus, porque o sangue de Cristo já os purificou de todo o pecado. Diante de Deus vocês estão justificados. A única coisa que vocês têm que fazer agora é buscar santidade, se abster de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E o principal motivo, vocês sabem, de João estar escrevendo essa carta aqui, era o fato dos malditos gnósticos e libertinos estar ali infiltrados aí em suas congregações, ensinando ensinamentos falsos, mentirosos, que não coincidiam com o ensino apostólico. Então João está dizendo, vocês já foram justificados diante de Deus. Tenham confiança para entrar na presença de Deus. Tenham confiança para orar a Deus. Então, sendo assim, o que João está dizendo é o seguinte, que os crentes, tanto da Ásia Menor, quanto nós hoje, devemos entrar na presença do Eterno com confiança. Orar com confiança, sabendo que a nossa oração vai ser ouvida, e que o perdão que foi liberado ali na cruz do Calvário, ele é eficiente, ele é eficaz para nós. Abra aí na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 22. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Eu poderia ler até o versículo 19 também aqui. Eu não coloquei no esboço, mas ele também tem relação com isso aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. E no verso 22, ele diz assim, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavando o corpo com água pura, se purificando aí na presença de Deus. Então ele diz que por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, os crentes em todas as épocas deviam ter segurança para entrar em oração na presença de Deus, sabendo que sua oração vai ser ouvida. E veja o que ele diz nos versos 21 e 22 aí da primeira carta de João, no capítulo 3. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E por que o coração não vai acusar? Porque você vai estar debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo e vai estar procurando servi-lo de todo o coração. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Mas algo eu devo falar aqui com vocês e abrir um parênteses com relação aqui ao versículo 22. Quando João ele diz aí que nós fazemos o que é agradável diante de Deus e por isso nós recebemos tudo o que nós pedimos, não deve ser entendido de forma que se nós servimos a Deus, Deus está obrigado a fazer tudo o que nós pedimos. E não é isso que João está falando. Ele está falando que o fato de nós estarmos servindo a Deus é por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, nesse sentido, João salienta mais uma vez, nesse capítulo, a questão aí da confiança diante do Senhor, ao declarar aí que aquilo que pedimos, isso recebemos. E aí nós podemos ver uma clara referência às palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Abram comigo aí em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando o seguinte aqui, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele fala que aquele que pede, recebe, aquele que bate, abre. Vejam bem o que está dito aqui, prestem bem atenção. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então isso é o capítulo 7 de Mateus, versículo 7. E o versículo 8, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á.
Então, se você está buscando da presença de Deus, se você está buscando o conhecimento, você vai receber o conhecimento. Agora, se você não busca, não tem como você receber. Então, mas algo nós temos que entender aqui a respeito desse texto. Essa declaração, ela não deve nos levar a ter um sentimento aí, um desejo egoísta de pensar que tudo que nós pedirmos em oração, isso nós vamos receber. Porque não é disso que João está falando. Então, não é disso que João está falando. Deste modo, não vá pensando que nós vamos ter aí riqueza ou prosperidade imediata, como dizem os teólogos aí da teologia da prosperidade, essa teologia maldita que tem destruído a vida de muitas pessoas. Não é disso que João está falando. Ele está falando algo totalmente diferente aqui. Então, não é disso que João está falando. Então, deste modo, não vá pensando que teremos riqueza ou prosperidade imediata. Não é disso que o texto está tratando. O texto não trata disso. O que João esclarece é que nossas orações serão ouvidas aí por causa de que fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque vocês já ouviram na Escritura que Deus ele não ouve pecadores. Ele não escuta a oração de gente pecadora, de gente que se mostra muito santo, só que não cuida da sua própria vida, que não cuida das suas coisas. Antes de nós corrigirmos os demais, nós devemos nos corrigir a nós mesmos. Então, Deus só nos ouve, o Senhor só nos ouve porque nós somos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E por causa do que Ele fez, é que nossas orações são ouvidas, e é por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário que nós fazemos o que é correto. Se a graça dele não tivesse sido derramada ali na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser redimidos de todo pecado, saiba que o desígnio do seu coração é continuamente mau. Você continuaria no pecado. Só que como Cristo ele liberou ali a remissão dos pecados na cruz do Calvário, e a partir de sua morte na cruz do Calvário começou o chamado irresistível dos eleitos de Deus, você pôde chegar aí, como disse o autor da carta aos Hebreus, na presença do Senhor com intrepidez, com ousadia, com confiança, sabendo que o seu pecado foi perdoado e que você deve continuar lutando contra o pecado, porque os efeitos desse pecado ainda continuam na sua carne. E desta forma você deve continuar lutando. Veja o que diz aqui em Provérbios, no capítulo 15, versículo 29. Provérbios 15, versículo 29, vai dizer o seguinte aqui, Provérbios 15, 29. O autor aqui de Provérbios, o proverbista Salomão, ele vai falar algo nesse sentido aqui, que Deus ele está longe dos perversos, de gente que não reconhece o seu pecado, de gente que não está disposto a mudar por causa da cruz de Cristo, gente que quer um evangelho raso, um Jesus fraco ali que faz tudo o que ele quer. Não, o pedido de Cristo para nós foi que nós neguemos ao nosso ego e que nós tomemos a nossa cruz e que nós possamos segui-lo. E quando fala de tomarmos a nossa cruz, é negar tudo aqui nesta vida e aceitar todas as provações que vão acarretar o fato de sermos cristãos aqui nesta terra. Então, Provérbios 15, 29 diz assim, o Senhor está longe dos perversos, mas Ele atende à oração dos justos. Então, gente que não se arrepende do seu pecado, que como os gnósticos e libertinos, continuam na prática do pecado e também influenciam aqueles que estão à sua volta a pecar, Salomão está dizendo, Deus não ouve a oração desse tipo de gente, desse tipo de pessoa. Então, Deus não ouve pecadores, mas sim gente disposta a buscá-lo por completo, entregando a Ele todo o seu ser e dispostos a ser mudados por Ele. Se a pessoa não está disposta a glorificar o nome do Criador, não está disposta a ser mudada por Ele, saiba que Deus não vai ouvir a sua oração. Deus ele não te aceita como você é, Ele te aceita como você está. Só que Ele diz que nós devemos mudar. Ele diz que nós devemos nos arrepender de nossos pecados, se humilhar na presença de Deus e reconhecer.
que nós ainda estamos numa situação de pecadores e que a cada dia nós devemos entrar ali na presença do Senhor com confiança, humilhados, pedindo misericórdia para que seja Ele que controle as nossas vidas. Porque se deixar para a nossa própria vida, nós vamos cometer o que é errado. Se deixar que nós andemos de acordo com o nosso coração, de acordo com a nossa vida aqui nesta terra, saiba que você não vai glorificar o nome de Deus, pelo contrário, você vai blasfemar dele. Então é necessário você entrar na presença de Deus e pedir: Senhor, toma conta do meu coração, toma conta da minha mente, toma conta do meu ser, que seja o Senhor quem dirija a minha vida, para que eu possa fazer o que é correto. Porque se o Senhor não me dirigir, eu não dou conta. Charles Spurgeon já dizia que a pior coisa que Deus pode dizer para o ser humano é o seguinte: seja feito conforme a sua vontade. Você quer fazer isso aí? Vai e faz. Mas nós devemos dizer ao contrário, dizer ao Senhor: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque se deixar pela minha própria vontade, eu vou pecar, eu vou cair em desgraça, eu vou fazer o que é errado. Então Deus, ele não ouve pecadores. E Jeremias já havia dito isso aí para o povo de Israel, o povo que estava voltando ali do cativeiro babilônico. Lá em Jeremias, no capítulo 29, veja o que ele diz aqui, ó. Isso é algo muito profundo que foi dito há milhares de anos aí atrás pelo profeta Jeremias, mas que continua sendo tão válido como se tivesse sido pregado hoje, isso aí. Jeremias pregou lá atrás, só que esse ensinamento continua valendo hoje. Nos versos 12 e 13, ó, veja o que o Senhor diz por meio do seu servo aí Jeremias, ó. Então me invocareis, no versículo 12 do capítulo 29 de Jeremias, ó. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Mas é necessário primeiro que invoquemos, ele está dizendo aqui, ó. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é necessário invocar, buscar, mas buscar de todo o coração, buscar por completo. E buscar de uma forma, não no intuito de estar buscando algum dom diante de Deus, buscando alguma bênção, não. Buscando o Senhor para adorá-lo, para glorificar o seu nome, não pensando aí em alguma coisa que Ele pode te oferecer. O maior que Ele podia te oferecer, Ele já fez, que foi dar o seu Filho na cruz do Calvário, para morrer por cada um de nós. Então é necessário nós entendermos que a maior dádiva que Deus poderia dar para nós foi o seu Filho. O perdão de pecados. Porque se a humanidade continuasse da situação que estava, todos pereceriam. Então, é João 3,16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, que crê em Cristo, não morra, mas tem a vida eterna. E quando fala de perecimento, quando fala de morrer ali, fala de morrer tanto literalmente aí na carne, morrer espiritualmente também. A vida que foi liberada na cruz do Calvário foi tanto vida espiritual quanto vida aqui nesta terra. E o Simon Kistemaker, ao comentar a respeito desse tópico aqui, a respeito daquela declaração de Jesus, que aquele que pede recebe, ele vai dizer o seguinte, ó, ele faz uma pergunta aqui, ó. Deus responde tudo, Deus responde a todo e qualquer pedido? Ele faz uma pergunta aqui, ó. Deus responde a todo e qualquer pedido? Ele diz, não, apenas aqueles que estão de acordo com a sua vontade e são para a sua glória. Então, de acordo com esse irmão que já veio e já se foi, Simon Kistemaker, ele diz o seguinte, ele diz que Deus não responde toda e qualquer oração. Deus vai responder toda oração que estiver conforme a vontade de Deus. Oração que for feita para glorificar o nome de Deus, não para glorificar o homem. A nossa oração deve ser cristocêntrica, deve ser teocêntrica, não antropocêntrica, voltada para louvar o homem, mas para louvar o Senhor. Então, em suma, Deus responde apenas orações de pessoas dispostas a glorificar o seu nome, não pedidos avarentos que são fruto de um coração egoísta. Como certa vez eu vi certo pregador dizer o seguinte, que quando você obedece às Escrituras, ele dizia o seguinte, Deus está obrigado a fazer tudo o que você quiser, e não é isso que as Escrituras dizem.
O pregador que disse isso, ele está totalmente pregando um ensinamento contrário às Escrituras. Porque o Senhor, ele não é obrigado a nada. Ele é soberano e, como eu disse, ele vai responder a oração que estiver de acordo à sua vontade. Coisas que não forem atender os seus planos, pode ter certeza que ele não vai responder. E desta forma, se nós estamos procurando aí adorar a ele, saiba que sua oração e a minha oração tem por obrigação ser de acordo à vontade dele. Veja os versos 24, os versos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E segue dizendo, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então João ele torna aqui a mencionar o tema principal de sua carta. E qual era o tema principal de sua carta aí? São 3 tópicos aí que ele vem falando aí, desde o início, que é a fé no Senhor Jesus, o amor pelos irmãos, o temor e a obediência aos seus mandamentos, que como foi ensinado aí tanto por Jó quanto Salomão ali no Velho Testamento, é o princípio da sabedoria. E desta forma ele esclarece que o mandamento do Eterno no Novo Testamento é este, que nós devemos crer no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o mandamento do Deus Todo-Poderoso dentro do Novo Testamento, que nós devemos crer no nome do seu Filho, Jesus Cristo. E isto não se refere apenas a acreditar em suas palavras. Eu já ensinei aqui em outras ocasiões que quando as Escrituras mencionam o nome de alguém, isso se refere a tudo o que a pessoa é, toda a sua essência, todo o seu caráter. Então, entendendo que o Senhor Jesus ele não é qualquer pessoa, e desta forma nós devemos entender que ele é o Cristo, o bendito Filho de Deus, o Messias, ele é Deus entre nós. Esse é o entendimento que João vem ensinando desde o começo de sua carta, que ele é Deus, mas que ele também é homem. E junto a este mandamento ele fala do segundo e do terceiro aí, ó. Então ele fala mais uma vez do amor pelo próximo aí. E como dito anteriormente, como eu ensinei em outras exposições aqui nessa carta, esse amor pelo próximo aqui que João se refere, que Jesus se referia, não é um simples sentimento, mas é a sua atitude de se doar, de ser altruísta, de se doar pelos seus irmãos, pelos demais. E segundo o que João ensina, é essa atitude aí que vai revelar que o crente está em comunhão com o Criador. Se você não revela amor pelo próximo e temor às Escrituras e você não crê no nome do Filho de Deus, você não está em comunhão com o Criador. William Barclay vai fazer um contraste aqui entre fé e ação. Veja o que ele diz aqui, ó. A nossa fé não é autêntica. Então, o que ele quer dizer com autêntica? Ele quer dizer que não é verdadeira. Nossa fé não é autêntica se não se manifesta na ação. É o mesmo que Tiago e João vinham falando em suas cartas aí. Que uma fé que não se desemboca em ação, ela não é genuína, ela não é verdadeira. E nossa ação carece de autoridade e de dinamismo se não se fundamentar na fé. Então, tanto fé quanto ação, uma depende da outra. Se não existir fé, a ação também não é válida. Então, deste modo, devemos entender que se nós cremos no nome do Senhor Jesus, essa fé irá ser revelada no ato de nós amarmos os nossos irmãos. Fé sem ação é morta, e da mesma forma, da mesma maneira, a ação, se a fé não existir. Não adianta fazer boas obras se você está mal aí, de acordo aos ensinamentos das Escrituras. Então, fé e ação devem andar juntas. Se você não compartilha um ensinamento correto das Escrituras, você pode ser o homem ou a mulher mais filantrópico aqui desta terra. Pessoa que faz muitas boas obras. Se o teu ensinamento das Escrituras está incorreto, as suas obras não têm valor algum.
E se você pratica obras aí sem fé, não vai ter nenhum tipo de sentido. E por outro lado, a fé que não apresenta as obras também é morta. Não adianta ter um ensinamento claro das Escrituras se você não tem amor pelos irmãos. Desta forma, eu já posso concluir aqui com os seguintes ensinamentos que João traz para nós aqui nessa epícope de sua carta, nesta última sessão aqui do capítulo 3. Então, o ensinamento mais claro que ele traz aqui é este primeiro, que eu vou trazer para vocês aqui. João nos ensina que nós devemos crer no nome do Senhor Jesus e nas Escrituras. E como dito anteriormente, como eu já ensinei um pouco mais para trás, quando a Escritura faz referência ao nome de um indivíduo, isso se refere ao seu caráter, a toda a sua essência, a tudo o que ele é. E sendo assim, o que João está ensinando aqui é que nós devemos crer na pessoa do Senhor Jesus como Filho de Deus, o divino homem, o Messias, Deus encarnado. É isso que as Escrituras ensinam. Mais à frente, quando nós chegarmos ao capítulo 4, João ele vai dizer: se alguém vem dizendo que Cristo não veio em carne, esse tal não é de Deus, porque ele está negando que Jesus ele é de fato homem. Só que outro detalhe que João traz aqui também é que nossas vidas devem ser moldadas aí de acordo ao caráter do Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Então, se ele amou o próximo ao princípio, e se ele segue amando os seus irmãos, nós de fato vamos amar também, porque o nosso modelo, o nosso alvo é o Senhor Jesus. E saiba de uma coisa, como eu disse em outras exposições aqui, a partir do momento que você toma a iniciativa aí de se parecer cada vez mais com Cristo, saiba que o mundo vai te odiar, o mundo não vai te amar, o mundo vai te perseguir. E vocês podem ver que o caráter de Cristo era tão idôneo e tão divino que o mundo tanto perseguiu ele que o levou para a cruz. O reverendo Augusto Nicodemos, ele vai falar algo aqui nesse sentido com relação a este tópico. Prestem bem atenção. A questão não é somente crer em Jesus, mas crer naquilo que Deus nos diz acerca de Jesus conforme a pregação apostólica. Então, Augusto Nicodemos ele cita aqui no seu comentário, nessa primeira carta de João, que a questão não é apenas crer em Jesus. Nós devemos crer naquilo que as Escrituras nos ensinam acerca de Jesus. E o que as Escrituras ensinam? A primeira exposição aqui dessa primeira carta de João dizia que Jesus ele é tanto homem quanto divino. Então, se você tira alguma dessas características aí do Senhor, alguma dessas naturezas, ele já não é o Cristo das Escrituras. Então, ele é completamente homem, completamente Deus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é Deus entre nós. Se você negar essas características do Filho de Deus, o Jesus que você está crendo não é o Jesus das Escrituras. E o segundo e último tópico fala a respeito do convite do Senhor Jesus para nós. E o seu convite é para nós negarmos o nosso ego, os desejos carnais e a prática do pecado, que é típica do velho homem. Então, o convite que o Senhor nos faz nas Escrituras é para negarmos os nossos desejos carnais, negarmos o nosso ego. Esse convite do Senhor não é um convite teórico apenas de ensinamento, mas é um convite de prática. Então, deste modo, quando aplicamos em nossas vidas essa autonegação por amor ao Senhor Jesus Cristo, revelamos a presença dele em nós. E isso é o que vai definir que, de fato, Cristo e Deus permanecem em nós. Se nós não negamos o nosso ego, se nós não negamos as nossas vidas aqui nesta terra, se nós não negamos os desejos carnais, que, como dito aí, é típico da prática do velho homem, você não nasceu de novo. Então é necessário, meu irmão, minha irmã, que me ouve nesta noite e que vai me ouvir através do YouTube, que você faça uma análise na sua vida e veja os frutos que você está dando, porque é necessário nós darmos frutos de arrependimento, porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós não vamos chegar
ao milênio, nem tampouco à eternidade. Nós não receberemos o novo corpo. Se você de fato está se encaminhando para o caminho da cruz e deseja a cada dia se parecer com Cristo, isso está bem. Mas é necessário termos um renovo, uma comunhão com o Senhor diária, um renovo do primeiro amor. Devemos buscar a Ele a cada dia como se esse fosse o último dia para buscá-lo, porque o amor de muitos tem se esfriado, e não deixe que o nosso se esfrie, mas nós devemos pedir que o Espírito Santo de Deus nos preencha e nos cubra. Então, essa autonegação por amor a Cristo vai revelar que a presença dele está em nós, e isso é o que define que ele realmente permanece em nós devido ao Espírito que em nós habita. Abre em Romanos, no capítulo 8, versículos 9 até o 11, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito disso. Prestem bem atenção aqui. Romanos capítulo 8, versículo 9 até o 11. Prestem bem atenção no que ele descreve aqui. Então ele vai descrever que aquele que anda no Espírito, aquele que está em Cristo, ele jamais vai andar na prática do pecado. Romanos capítulo 8, versículos 9 até o 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, é esse Espírito que nos ressuscita a cada dia, aí da morte que foi manifestada através do pecado. Mas é necessário nós chamarmos por Ele, convidar: Espírito Santo, habita em mim. Espírito Santo, vem se tornar o meu melhor amigo. E nesse sentido, o Espírito de Deus vai habitar em nós. E se o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Cristo, nós vamos refletir o caráter de Cristo e jamais andaremos nos desejos da carne. Andaremos sempre em comunhão com Ele e vamos procurar servi-lo, glorificar e exaltar o nome dEle. Mas se nós andamos no Espírito, agora se você anda em qualquer espírito aqui deste mundo, qualquer espírito ao contrário, você não reflete o caráter de Cristo, você não nega a si mesmo, você não nega o seu caráter aqui deste mundo, você não está andando em espírito. E desta forma é necessário reconhecer o seu pecado, se comunicar com Deus, pedir misericórdia para que Ele possa transformar a sua vida. Em suma, o que João nos convida em toda a sua carta é que nós sejamos pessoas que tenham comunhão com o Pai, para que assim possamos refletir o seu caráter. Que o Eterno nos abençoe grandemente.